Jesus deixou bem claro a história de nossa vida após o último respirar. Que o próprio Senhor Jesus fale, e Ele conta a história em Lucas, capítulo 16, de dois homens. E o Senhor Jesus, Ele não conta a história de Trancoso porque Ele é Deus e é eterno, mas Ele fala a verdade porque é verdadeiro. E Ele disse no capítulo 16, versículo 19: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Hoje nós vamos falar a vida regalada que não se preparou para o primeiro minuto depois da morte. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu amigo, são poucas as pessoas em Piracuruca que leem a Bíblia, porque ela tem verdades. As verdades da Bíblia são verdades, não foram escritas por escritores desejosos de alcançar o topo de vendagem, apesar dela ser o livro mais lido, mais vendido e mais procurado do mundo. Mas a Bíblia, ela conta a história limpa, e é por isso que muitos a rejeitam. Aqui o Senhor Jesus contou a história desse homem que vivia regalada e esplendidamente. Isso em traduções mais simples ele era chique. Ele tinha, esse homem, riquezas, o que não é errado ter riquezas, não leve para esse lado. Ele tinha riquezas, esse homem tinha poder na terra, ele tinha empregados, ele tinha escritório, ele tinha tudo. Esse homem tinha o direito de dizer assim, e assim, e assim, e de assinar, e de não assinar. Esse homem era possuído pelo que possuía. E quando a gente é possuído pelo que possui, a gente se sente Deus. A gente se sente Deus. E quando a gente se sente Deus, a gente pensa que não morre. E a gente acha que todos os pregadores são pastores gananciosos, que querem tomar o nosso dinheiro, que querem roubar, que querem nos dominar. E a gente se esconde de trás da religião do vovô, da vovó, da mamãe e do papai. Porque a religião do vovô, da vovó, da mamãe e do papai não existe. Ela deixa eu tomar minha cervejinha, fumar o cigarro, brincar, fazer o churrasco e dar voltas e mais volta pela vida. Então, por que me preocupar? Este é o engano da vida. Quando a gente é possuído pelo que possui, aí você diz, isso é só os ricos? Não.
Os pobres são possuídos pela própria pobreza também. O orgulho não escolhe cor social, padrão, não. Ah, como todos nós gostamos de ir para um restaurante chique. Ah, como todos nós gostamos do aplauso do deputado, do senador, do governador, do presidente. Ah, como é bonito ser notado e dizer: está aqui conosco fulano de tal, fulano de tal. Isso é lindo. Mas isso esvai-se com o vento e vai embora com o tempo. Um dia você vai estar velho, trêmulo, deitado numa cama, se assim tiver o privilégio, ou em um hospital moribundo, ou então em casa, rodeado de sua família, a família desejando logo que você parta, e diz assim: o papai, a mamãe devia partir logo, porque a gente não suporta esse sofrimento dele. Mas não é o sofrimento dele não, é que está na hora de você partir, porque os anjos do inferno lhe aguardam após o último suspiro, porque você rejeitou Jesus, o trocou e brincou com ele. Você não se deu ao que pode te dar a vida. Então chegou a hora. Esse moço vivia esplêndida e regaladamente. Ele era o símbolo da moça que vive livre, o símbolo do rapaz que vive livre, aquele que usa drogas e aquele que não usa, aquele que faz mal feito e aquele que não faz. E a gente se esconde de trás da honestidade e diz assim: eu só não vou à igreja, mas eu não estou roubando nada de ninguém, eu não estou mentindo para ninguém, meu trabalho que eu ganho é honestamente. Mas a Bíblia diz, Salmo 51, você nasceu no pecado e no pecado você foi concebido, você está condenado. Em Romanos 3:23 diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E você não se converte porque aquela festa você não pode perder. Você não se converte porque você não quer ser taxado pela sociedade piracuruca que você se tornou crente. Mas você está para morrer, como todos os homens um dia morrerão. E você vai nu, sozinho, naquele caixão parecido com aquele que passou agora aqui. Este homem, vamos falar da jornada dele. Primeiro, a Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado. E o outro companheiro dele, que não era companheiro, mas era morador da terra, morreu e foi levado pelos anjos. Quem não tem Jesus vai no meio de transporte para outra vida diferente que quem tem. Foi levado pelos anjos o que se converteu, e o que não se convertera foi levado para a sepultura. Primeiro meio de transporte é diferente. Em segundo lugar, a Bíblia diz que aquele homem que rejeitou Jesus, aquele jovem, aquela mulher, aquele senhor, aquela velha, aquele velho, diz, ele estava nas chamas. E como é lindo aqui quando a palavra de Deus fala desse estar nas chamas. É curioso, porque quando a gente está arrependido fora de hora, é uma dor profunda e a gente se acha covarde. Quando a gente se arrepende depois da hora, que não está mais na hora de arrepender, a gente vai dizer burro, eu sou burro. Estas serão as declarações daqueles que estarão nas chamas porque rejeitaram a salvação nesta noite. Eles vão dizer,
Do que adiantou eu, na minha miséria de pobreza, ter me zangado com Deus e não ter me tornado um filho de Deus? E vai dizer também: eu fui pobre e sofredor na terra, e na minha ignorância e no meu capricho, eu rejeitei aquele que deu a vida por mim. E aqueles que têm as coisas vão dizer: ah, onde estão meus amigos e minhas amigas? Será que o que vão fazer por mim vai dar uma ajuda aqui? Se tiver parente crente, vai imaginar: que tal mandarem fazer um culto lá para me ajudar nestas chamas? Foi ele que ele disse isso. Este miserável disse isso. Ele disse: Pai Abraão, simbolizando Deus, oh, manda aí que Lázaro refresque-me, porque eu estou atormentado em chamas. Eu sou um idiota incrédulo, porque aquele crente miserável pregou para mim, aquela obra pegou para mim, e eu rejeitei porque eu era importante social. Você não é mais do que miserável, pobre, cego e nu. Está escrito na Bíblia: eu e você nada somos, meu amigo e minha amiga. Nós nos iludimos com o eu sou. Eu sou é só Jesus, não nós. Nós nos iludimos com esta capa chamada aparência deste corpo. Nos iludimos com operação plástica, nos iludimos com músculo, nos iludimos com QI, capacidade. Nós nos iludimos com longevidade. Mas está escrito em Hebreus 9:27: aos homens está ordenado morrer uma vez e depois é o julgamento. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Você sabe por que o câncer mata as pessoas? Na maioria das vezes é porque ele é descoberto tarde demais. Você não se preveniu. O inferno leva as pessoas porque a morte nos pega de surpresa e nos assalta de maneira violenta. Basta uma pequena veia estourar dentro do cérebro e uma banda sua já era. Basta o coração ter um problema na válvula e ele para e já era. Não tem oxigênio no cérebro, não tem nada. Basta qualquer tipo de coisa afetar o órgão vital e você vai embora. Basta deixar de tomar banho algum tempo e os micróbios e bactérias comem você vivo. Nós nada somos, nada temos e nada podemos levar. Mas aquele que se humilha e diz: eu recebo o sacrifício daquele que foi pregado por mim na cruz. Este homem, esta mulher, este jovem prepara a viagem no meio de transporte, que são os anjos de Deus para o paraíso. E aí começa a vida. Aí começa a vida. Mas nós somos teimosinhos, nós gostamos de teimar. Nós somos tão espertos que quando a saúde da gente dá uma sacudida, a gente corre para o check-up, para uma avaliação. E quando aparece um carocinho em algum lugar, o susto aumenta. E a gente começa a pensar: será que chegou a hora? Quando um raio, um trovão nos pega despercebido, que balança a casa, que balança nosso corpo, a gente diz: Senhor, bota a mão na boca, será que chegou a hora? Quando aquele automóvel desliza e começa a ameaçar capotar, aí é um Deus nos acuda, porque eu, você, quando não estamos lavados pelo sangue de Cristo,
a porta para outra vida, e você sabe disso, mas você se nega a admitir. Você que não usa droga, mas você usa o que esse moço aqui usou na peça dos irmãos. É lucro, é poder, é glória terrena, como se você fosse um animal que vai morrer e vai deixar de existir. Mas o Senhor Jesus disse: louco, quando te pedir a tua alma, o que tu tens, para quem será? E vai começar a contagem da tua e da minha eternidade. Ela começa e ela nunca termina. Aqueles que disseram: Senhor Jesus, eu te recebo, eu te aceito no meu coração, poderão até viver uma vida boa, embora com sofrimento, mas eles têm o passaporte, a garantia, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá, e aquele que é vivo crê, nunca jamais morrerá. Você está ouvindo esta palavra e poderá até dizer: pastor, está aí me atacando. Não, eu só estou dizendo que às vezes é tarde demais. Este moço aqui, ele fez um pedido a Deus. Ele disse: eu quero que molhe a língua, porque eu estou atormentado. O Senhor disse: aí tem um abismo que separa você do céu, e não dá. Ele fez o segundo apelo: então me manda lá em casa, na casa de meus irmãos, que eu vou lá dar um testemunho para eles e dizer: olha, é sério, morreu sem Jesus, sem aceitar a morte na cruz, não vai para o céu. O Senhor Deus disse: não, lá tem aqueles pregadores que você julgava e rejeitava, lá tem aqueles analfabetos que você não acreditava, lá tem aquelas pessoas que falam no meu nome, no poder do Espírito Santo, e você rejeitou. Não dá para voltar não, que defunto não volta, isso é ilusão. E ele ainda hoje está lá e ficará por toda a eternidade no inferno, porque pensava que Cristo nasceu em Belém, começou a existir em Belém, e ele se enganou. Cristo é eterno. Ele pensou que Pilatos era mais poderoso do que Jesus, porque o condenou, e o Sinédrio. Mas Jesus disse: eu poderia chamar legiões de anjos, poderia clamar para resolver este problema, mas para isso eu vim, para morrer e dar vida por todo, e todo aquele que crê em mim tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele disse. Então, é muito triste o apelo. Você é chamado a se arrepender dos pecados. O apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e sede batizados. O Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. E está escrito no Evangelho de Marcos, Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Hoje, se você entregar-se a Ele, a Jesus, você será salvo hoje à noite. E muita gente diz: como é que um pecador pode ser salvo? Como pode ser salvo? A resposta é essa: porque o pecador não se salva a si mesmo. Ele foi salvo pelo sacrifício, pela morte, pelo sofrimento e pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A obra quem fez foi Cristo, o sacrifício foi Ele, o sangue derramado foi dele,
O pecador só precisa aceitar a salvação, porque morto não pode fazer nada, e nós estamos mortos em nossos delitos e pecado, mas Cristo, com a sua morte e ressurreição, nos deu nova vida para todo aquele que crê. Rejeite-o hoje, e você poderá ter muitos cultos como esse. Rejeite-o amanhã. Rejeite o sangue derramado. Nós somos especialistas em encontrar refúgio. Rejeite o sangue derramado. Rejeite. Continue no pecado. Não venha fazer parte deste povo. Mas lembre-se de uma coisa: hoje poderá ser o último dia em Piracuruca, ou poderá não ser. Cristo está voltando. Hoje você se arrependa, jovem, senhor, senhora, anciã, ancião, arrependa-se hoje e não me aceite, não, eu não sou Deus, não. Hoje, bem aí onde tu estás sentado em pé, diga: eu quero receber Jesus como Salvador da minha vida, porque eu quero ir para o céu, reinar com Ele, viver com Ele depois da minha morte. Aleluia! Aleluia! Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite. Aleluia! Amém, Jesus. Amém. Amém. Deixa eu sentar.